Boa noite, irmãos, paz do Senhor, amém? Então, nessa noite, vou dar um tema aqui, dá para dar vários temas na mensagem, mas eu vou pôr o tema, o propósito eterno de Deus, tá? Né? O propósito eterno de Deus é comunhão. Comunhão. Esse é o propósito eterno de Deus. Comunhão é uma palavra que a gente não entende nem teoricamente, nem na prática. É muito difícil de entender, não é verdade? E é o propósito de Deus. Quando Deus fez o homem, Ele fez a sua imagem e semelhança para ter comunhão. Não é possível ter comunhão com alguém que não seja parecido com você. Você não consegue ter comunhão com cachorro, com gato, com pássaros. Pode ter algum relacionamento, alguma empatia, tal, entendeu? Ele pode entender alguma coisa de você, você pode entender alguma coisa dele, mas esse animal não vai entender você de verdade, 100%, não vai ouvir você, o seu mais íntimo, e não vai conseguir te aconselhar, não vai conseguir te suprir, te ajudar, entendeu? Mas Deus, Ele pode fazer isso. Deus, Ele pode suprir a sua necessidade mais profunda. Ele pode suprir, tá? Então Ele fez o homem à sua imagem e semelhança. Quando eu falo homem e mulher, lógico, né? Sua imagem e semelhança. Mas o homem e a mulher pecaram e perderam parte dessa semelhança, e o mundo virou um mundo mau. Nós estamos no mundo mau. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Existe tanta maldade no mundo, tanta crueldade, você nem imagina o tanto, tá? Nem imagina, tem as internets piratas por aí que sem filtro, e por lá acontecem coisas terríveis. Então o mundo está no maligno, o mundo está perdido, e a Bíblia diz que o quê? Em Romanos, que a criação geme pela manifestação de quem? Dos filhos de Deus. A própria criação está gemendo pela manifestação dos filhos de Deus. Muitos pais, muitas mães estão sofrendo hoje porque seus filhos estão nas drogas, estão em tantas coisas terríveis por aí, entendeu? E é um mundo mau, um mundo terrível. Não tem solução. O ser humano não consegue resolver o problema da humanidade. Não consegue. Mas Deus, Ele nos fez com o propósito de ter comunhão. No final, em Apocalipse, você vê que a festa dos tabernáculos vai se cumprir. O que? Desce o tabernáculo de Deus para a terra e Deus vem morar com o homem. E Ele vai ser, assim, nosso Pai, estar junto conosco eternamente. Então Deus quer uma família com muitos filhos. Esse que é o objetivo de Deus. Uma família com muitos filhos, parecidos com quem? Com Jesus. Parecidos com Jesus. Ele quer um monte de filhos parecidos com Jesus. Certo? Esse é o propósito eterno de Deus, ter uma família no final de muitos filhos parecidos com Jesus. E a palavra de Deus diz que Jesus é a exata expressão da imagem de Deus, tá? A exata expressão da imagem de Deus. A gente pode ver isso, por exemplo, em João, vamos ver, João, acho que 20, 21, ou 14, 8, eu acho. Vamos ver em João 14, 8 e diante. João 14, 8. João 14, 8, replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isto nos basta. E no próximo, disse-lhe Jesus: Filipe,
há tanto tempo estou convosco e ainda não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostras-nos o Pai. Tá? Aí está dizendo o quê? Que quem vê Jesus, vê o Pai. O propósito eterno de Deus é ter uma família com muitos filhos parecidos com Jesus. E Jesus e o Pai são então parecidos com o Pai. O filho não tem que parecer com o Pai? Não é verdade? Imagina, eu tenho um filho, mas ele não é parecido comigo, ele tem que parecer comigo. Né? A gente parece com Deus, tá bom? Então o objetivo de Deus é esse. Daí vamos em 14, agora vamos em 20 e 21. Vou adiantar aqui, depois a gente volta lá e tal. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Aqui Jesus havia ressuscitado e apareceu aos discípulos e chegou neles e falou assim: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. O Pai enviou Jesus para mostrar para nós como é Deus, certo? E Jesus nos enviou para a gente mostrar para as pessoas como é Jesus. Isso eu sempre repito e sempre vou repetir. Seria para a gente dizer assim, quando a gente está com alguém conversando: mostra Jesus para mim. Eu falo: mas tanto tempo estou com você, você ainda não viu Jesus? Né? Eu estou em Jesus, Jesus está em mim. Quem me vê a mim, vê Jesus. Entendeu? Esse que é o propósito de Deus, aqui no propósito eterno de Deus, é ter muitos filhos idênticos a Jesus, que vão ser idênticos ao Pai. Vai ser todo mundo igualzinho, como igualzinho, justo, né? Perfeito, bondoso, amoroso e todas as qualidades que existem no mundo, que Deus tem, Jesus tem, que é Deus, nós também somos chamados para manifestar, para ser isso. Amém? Então tá. Aí vamos para o caminho disso. O propósito de Deus eterno é ter uma família com muitos filhos e ter relacionamento com essa família. O que Deus tem preparado para nós daí para frente, Paulo diz que nem um olho humano jamais viu, nem um coração humano jamais sentiu, de tão maravilhoso que é. Isso é o propósito de Deus, é comunhão, amizade em profundidade, sabe? Sabe aquela amiga ou amigo que você tem, que ele sabe como você está se sentindo, às vezes até o que você está pensando, tá? Então, é mais profundo do que isso a comunhão, muito mais profundo, muito mais profundo. E aquele amigo ou amiga que se preocupa com você, que quer te ajudar, entendeu? É muito mais profundo do que isso, comunhão é muito mais profundo. E é esse o propósito de Deus, que ter uma família assim, que uns pelos outros, os outros pelo um. Obrigado. Melhorou? Não sei. Vocês que estão me ouvindo, tá bom? Então tá bom. Aí vamos em... Nossa, ficou alto de novo. 1 João 2, do 12 em diante. 12 em diante. Nós estamos no processo. O objetivo de Deus, o propósito de Deus eterno é ter comunhão. Mas estamos no processo. Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. O nome de Jesus. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Então, parando aqui, João está falando ali para filhinhos, jovens e pais, certo? Então, filhinhos, seus pecados estão perdoados. Quando a gente se converte, a gente se encontra com Deus, nós recebemos o perdão dos nossos pecados, de todos os nossos pecados, nós passamos a ser filhos de Deus. Aí, a partir daí, a gente
já tem comunhão com Deus, mas depois ele fala assim, paz vos escrevo, porque conheceis, olha lá, aquele que existe desde o princípio. Pais são pessoas maduras, já é aquele crente que tem muita comunhão com Deus de verdade, que conhece Deus mesmo na vida dele, que experimenta a graça de Deus, é maduro. E os jovens é aquele que tem vencido o maligno, aquele que está no processo para maturidade, que está vencendo. No dia a dia, ele já não é aquele filhinho que começou na fé, mas ainda não está maduro, mas ele está lutando, está vencendo. Esse é o jovem, amém? Espiritualmente. O objetivo de Deus é que a gente seja na plenitude de varão perfeito. Vamos lá em Efésios 4, né? Efésios 4, 11 em diante. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Para quê? No segundo, com vistas, quer dizer, com objetivo, ao aperfeiçoamento dos santos. Vocês são santos, todos nós somos santos. Ele quer os ministérios foram dados para aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, continuando até, vai ter um fim do ministério, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, Deus deu os ministérios, deu lá o apóstolo, o profeta, o pastor, o mestre, o evangelista, com o objetivo do quê? De aperfeiçoar os santos, para a obra do ministério, para os santos ir fazer o ministério, pregar, etc., até que todos cheguemos à estatura de varão perfeito, que a gente fique igualzinho Jesus. Então, daí a gente vê o crente e a gente mesmo olha para a gente, em que estágio eu estou? Eu sou o filhinhos, só fui perdoado o pecado, mas eu sou aquele molequinho que está na fralda ainda, que precisa que a turma dá leite na boca? Ou eu sou aquele jovem que já tem vencido o maligno? Ou eu sou aquele pai, né, maduro, que já está, que conhece Deus na experiência e assim no relacionamento com Deus, e está já levando outros à maturidade. E aí você pensa em que fase você está. Mas o seu objetivo de Deus é que você chegue na fase madura, a fase de estatura de varão perfeito, parecido com Cristo. Esse que é o final, o objetivo. Deus vai ter uma família sim, né? Só que para chegar lá tem que ter um processo. E aí você pode, né? Por exemplo, um pai. Eu sou pai, a Ramilda é a mãe, nós temos 3 filhos. 2 deles não dependem mais da gente para nada. Então nós cumprimos nosso papel de pai com esses 2. A Rayane está no finalzinho. Ela é o jovem ali, está indo para ser madura. O Reginaldo aí, né? Também. A Ju já ficou madura, já voou da casa do ninho e está lá, ela é independente, já não depende do pai mais, tá bom? Os ministérios, apóstolos, profetas, pastores, evangelistas e mestres, o trabalho deles é esse. Se você pastor e etc., né, desses ministérios, está com um membro lá, com alguém que você está pastoreando, e ele está 1 ano, 2 anos, 3 anos, e ele ainda é menino, está complicado. O seu ministério não está legal, não. E aquele menino também, não sei o que está acontecendo com ele, né? E depois 4, 5, 10 anos, 20, então o que acontece muito hoje é as igrejas em geral, inclusive a nossa, e inclusive eu no meio, né? A gente está assim. Vamos lá em Hebreus 5,12. Como que a gente está? Paulo vai puxar a nossa orelha. Tá bom? Pois embora
a esta altura já devessem ser mestres, precisam de alguém que ensine a vocês novamente os princípios elementares, básicos da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Então, acontece muito isso, as igrejas em geral, inclusive nós, a gente acostuma ficar vindo para o culto. Todo domingo vem para o culto, fiz minha parte, graças a Deus. Entreguei o dízimo e para o culto agora a gente já tem uma reunião a mais, tá bom? Tem a ceia, a comunhão, né? E tá muito bom. E isso é a vida cristã, entre aspas, normal, mas na verdade anormal, tá bom? Porque a vida cristã normal é um caminhar que vai evoluindo e você vai crescendo, você vai amadurecendo e você vai ficando adulto e você vai mudando. Daí nós vamos em Romanos 12, 2. Romanos 12, 2 vai falar sobre isso. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se você for no Romanos 12, 1, vamos no 12, 1. Portanto, irmãos, peço pelas misericórdias de Deus que ofereçam o corpo de vocês como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o vosso culto racional. Depois no 12 de novo, e não vos amoldem este mundo. Então, voltando aqui, eu estou neste mundo, eu posso ficar igual ao mundo. Ele está dizendo, não faça isso, né? Começa em 12, 1. Ofereçam os seus corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, eu estou com a minha mente, eu posso ficar na internet, nada contra ficar na internet, no TikTok, no Kawaii, e Facebook, Instagram, etc, etc. Nada contra. Mas eu posso gastar meu tempo todo nisso, e em outras coisas mais por aí, e não fazer nada que vai edificar minha vida espiritual. Não é verdade? E aí o que acontece? Eu venho domingo aqui, eu toquei frio, e eu toquei menino. E outro domingo, frio menino, morno menino, frio menino, morno menino, tal. Agora, se eu ofereço o meu corpo, aí o que é oferecer o corpo? Eu vou lá fazer o que o pastor vive cobrando. Vou ler a Bíblia, tirar um tempo, vou ler a Bíblia. Não só ler a Bíblia, vou meditar na palavra de Deus. Não só vou meditar. O que é meditar? É pegar, procurar entender a palavra de Deus e como que ela se aplica na minha vida. Por exemplo, eu sou uma pessoa que sou fofoqueiro. E a Bíblia fala que fofoca é pecado. Deus odeia quem faz briga entre os irmãos, por exemplo. A Bíblia fala isso em Provérbios. Então, eu vou aplicar na minha vida, vou deixar de ser fofoqueiro. Estou numa rodinha, parece a oportunidade de meter a fofoca, né? E fofoca rende, você junta assim com os outros, começa a falar mal dos outros, rende a conversa, vai longe. E você lembra de tanta gente que precisa ser falado ali na hora, mas se você resolve oferecer só a língua para Deus ali, não, agora eu não vou ser fofoqueiro, eu vou segurar a minha língua, eu vou oferecer minha língua para Deus. Deus, o que o Senhor quer que eu fale aqui nessa roda aqui? Né? Aí é o seu culto racional. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Quando você medita na palavra de Deus, você vai transformar sua mente. Você vai renovar. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Você meditando na palavra de Deus, estudando na palavra de Deus, você vai renovar sua mente e assim você vai transformar sua vida. E em psicologia tem uma abordagem que chama TCC, Terapia Cognitiva Comportamental. A cura através da mudança da mente. Olha,
Você vai mudando sua mente, sua visão de mundo. Por exemplo, quebrou meu carro. Eu estou acostumado a reclamar da vida quando acontece alguma coisa ruim. Então eu falo, nossa bem, quebrou nosso carro de novo, justo agora que eu ia conseguir guardar alguma coisa, aí quebrou o carro. Vou ter que gastar o dinheiro, aí, ainda nem vai dar o dinheiro que eu estava pensando em guardar, vou ter que inteirar mais um tanto. Olha que coisa. Essa é uma mentalidade. A outra mentalidade, a Bíblia diz assim, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para com todos vós. Puxa, então quebrou meu carro, em tudo, não vou dar graça a Deus por tudo, eu vou dar em tudo, quer dizer, mesmo estando na situação complicada, quebrou meu carro, graças a Deus, eu tenho um carro para ser quebrado, não é diferente? Né? Eu não tinha carro, andava a pé, agora eu tenho um carro, quebrou, cara. Aí quebrou a moto também. Nossa, eu tenho moto. Eu tenho carro e tenho moto. Quebrou os dois. Olha que delícia. Antes eu não tinha nada para quebrar. Só tinha sapato. Meu sapato não me aguentava. Entendeu? Eu olhava o Zé Roberto, eu tinha até meio que uma inveja santa. Porque o Zé Roberto tinha um sapato que ele tinha 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. O mesmo sapato estava novinho, cara. É porque eu só andava a pé e ele só de carro. E daí o meu não durava nada, né? Você está entendendo? Então, se você vai meditar na palavra de Deus, ela vai começar a renovar sua mente. E renovando sua mente, vai transformar a sua maneira de ver o mundo. Vai transformar a sua vida. Você tem uma frase que diz assim, você pode mudar, uma frase longa, né? Você pode mudar sua vida através de você mudar o seu pensamento. É a frase do mundo isso, mas é um pastor que falou isso, escreveu um livro sobre isso e mudou minha vida com isso. Esse livro chama Os 7 Hábitos de uma Pessoa Altamente Eficaz e eu preciso pôr em prática, porque ele fala só coisa da palavra de Deus. Eu preciso pôr em prática de novo, porque eu cheguei no meu propósito final e parei de pôr em prática, quer dizer, eu esfriei de novo, porque eu já cheguei onde eu queria. O que eu queria, tudo que eu queria, que eu coloquei de propósito, né? Que eu queria mudar a minha vida através de mudar meu entendimento. E daí, tudo que eu queria mudar na minha vida, eu mudei daquele jeito, entendeu? Só que chegou no fim. Agora eu percebi que eu tenho um monte de coisa para mudar na minha vida, muita coisa. Ali eram coisas materiais e mudou. Agora eu preciso mudar coisas espirituais e posso usar a mesma coisa. Daí ele diz assim, essa que é a frase longa que ele diz: plante um pensamento e colha um sentimento. Então quando você pensa muito em algo, você fica concentrado, por isso que é bom meditar na palavra. Se você medita na palavra de noite, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se senta à roda dos escarnecedores. Antes de ter seu prazer na lei do Senhor, nela medita. Quando? Domingo, quarta-feira. De dia e de noite. Deuteronômio 6 fala assim, para a gente pegar a palavra de Deus e falar quando levanta, quando deita, andando pelo caminho, colocar nos umbrais da porta e na mesa, e em todo lugar você ficar firmado na palavra de Deus. A palavra de Deus vai renovar sua mente e vai transformar sua vida. Então, voltando aqui, plante um pensamento, colha um sentimento. Quando você medita muito numa coisa, você sente aquilo, sente. Quando você sente, você vai ser levado à ação. Eu fico pensando, digamos que eu fosse uma mulher aqui, eu estou pensando, a Ramilda fica pensando muito, ela fica olhando no Instagram lá, né, a propaganda da Cida, da loja de roupa dela. Daí a Ramilda fica olhando, ela começa a pensar muito. Nossa, é bonito, olha que vestido bonito, como caiu bem na Cida, em mim vai ficar bom também, então ela está vendendo e é baratinho, olha. Ela fica pensando isso, daí o que vai acontecer? Vai ter vontade de comprar. Depois da vontade do sentimento, vai fazer o quê? Vai lá na loja da Cida e vai comprar. Então plante o pensamento, colhe o sentimento.
Plante um sentimento, colha uma ação. Quer dizer, foi lá e comprou. Plante uma ação e colha um hábito. Então, se você fica pensando muito numa coisa, começa a sentir aquilo. Daí você começa a fazer aquilo. Daí você começa a ter um hábito de fazer aquilo. O hábito, eu gosto de jogar futebol. Jogar futebol é legal, eu fui lá e joguei, agora estou marcando o jogo, e vai. Aí criou um hábito. E plante um hábito e colha um destino. Um destino. E isso vale para as coisas boas e para as coisas ruins, entendeu? Então, meditar na palavra de Deus. Meditar na palavra de Deus. Aí a gente nós vamos em como é forte a palavra de Deus. Nós vamos lá em Hebreus 11:3. Pela fé entendemos que o universo, os mundos, tem tradução que fala os mundos, o universo é os mundos, né? Todos os planetas. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito pelo que é visível. A palavra de Deus é tão poderosa que ela fez o quê? Como Deus criou o mundo? Pela palavra. Então a importância, o propósito de Deus é ter comunhão. É ter uma família parecida com Jesus. Para você ser parecido com Jesus, não é só no final, começa já. E para você ser parecido com Jesus, você precisa fazer o quê? Um dos pontos é oferecer seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e renovar sua mente para transformar sua vida. Como se renova sua mente? Uma das maneiras é pela palavra de Deus. A palavra de Deus fez o que? O mundo. Agora nós vamos em Hebreus 1:3. Hebreus 1:3. Gente, vai ser rápido a pregação. Tá indo. O Filho, que é Jesus, é o resplendor da glória de Deus. Ele, quando você olha assim, Jesus está vendo a glória de Deus. A expressão exata do seu ser. Então, Jesus é exatamente como Deus. E nós fomos chamados para ser exatamente como Jesus. Então, a gente foi chamado para ser exatamente como Deus. Esse é o nosso chamado. Vai continuando aqui. E sustenta todas as coisas por quê? Por sua palavra poderosa. Até aí. Então, pela palavra de Deus, os mundos foram criados, e pela palavra de Deus, ele sustenta o universo. O universo é um absurdo de grande. A Terra é menos do que um grão de areia em todas as praias do mundo, comparado com o universo. Você vê o tamanho do universo. O ser humano, até hoje, conseguiu ver 5% do universo com o melhor aparelho dele. E 95% não tem como ver, entendeu? É um absurdo. E o universo, sabe o quê? O Carlos até brincava comigo há uns 40 anos atrás. Qual é o fim? Onde é o fim do infinito? Não é isso? O fim do universo, o fim do infinito. E a gente fica bugando, né? Daí os cientistas descobriram uma coisa. Olha que coisa louca. Não existe fim do infinito, porque tudo que existe é o universo. E o universo está se expandindo, entendeu? Então ele está sendo. Imagina uma bexiga que você começa a encher, entendeu? A bexiga está aqui, depois ela está aqui, depois ela está aqui, está aqui. E fora dela não existe. O universo vai se expandindo. Então, imenso, infinito, é uma coisa louca, entendeu? E Deus fez tudo isso e sustenta tudo isso como? Pela palavra de Deus. A palavra de Deus é mais doce do que o mel. Mais doce do que o mel. Quando você ouve a palavra de Deus de alguém, quando você está precisando, hoje nós fomos visitar a Helena e o Camilo, ela ligou para a gente, vem aqui, pelo amor de Deus, estou precisando, né? A gente ela tinha que vir para o ensaio quase na hora, mas fomos lá.
Aí conversamos com ela, oramos, e antes ela falou, ai, graças a Deus vocês vieram, que bênção, nossa, estou tão aliviado. Está entendendo? Mas o que nós fizemos? Só falamos a palavra de Deus para ela. A palavra de Deus traz restauração para a alma, nos refrigera a alma, né? A palavra de Deus, então, já que a gente está aqui na reta aqui, vamos lá em Salmo 119, 105. A palavra de Deus. Esse versículo é maravilhoso também, não todos, não tem como dizer que algum versículo não é maravilhoso. Quando a gente acha que não é, porque a gente não teve revelação, porque a verdade é que Salmo 119, 105. A tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Então a palavra de Deus, às vezes está perdido, você não sabe para onde ir, você não sabe o que fazer da vida, da sua vida. O que eu vou fazer? A palavra de Deus é lâmpada para os meus pés, ela acende uma luz para o meu caminho, e eu vou saber onde andar. Então, todas as vezes que eu busquei, que eu fiquei numa situação difícil, que eu fiquei, sabe quando você chega numa bifurcação, você pode ir para um lugar, para o outro, parar, voltar para trás, e fica perdido, e você não sabe onde achar um conselho. Sempre que eu fiquei numa situação assim, fui na palavra de Deus e encontrei. E sempre que eu fiquei numa situação difícil, não só de decidir alguma coisa, mas assim, um beco sem saída, sabe um beco sem saída que você chega e fala, agora não tem como, agora. E eu fui na palavra de Deus e teve como. E, entendeu? Muitas vezes a palavra de Deus veio e me livrou de muita coisa que se eu não conhecesse a palavra de Deus, se eu não meditasse na palavra de Deus, eu teria caído. Não foi uma nem duas, muitas vezes eu perdi a conta de quantas vezes eu fui protegido só por conhecer um versículo bíblico. Protegido, olhar no versículo e falar, não, estou na luz, eu sei muito bem o que fazer, eu sei muito bem no que vai dar se eu fizer diferente disso, e se eu fizer aqui vai dar, eu sei onde que vai dar tudo certo. Então, a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Não é verdade? A gente vai agora em Abacuque 2:2. Abacuque 2:2. Abacuque 2:2, mas eu gosto desse... a Bíblia é assim, você pega de Gênesis Apocalipse, ela vai seguindo, tudo que tem começo, tem meio e tem um final lá em Apocalipse. Tudo que começou em Gênesis, Apocalipse termina e tem uma sequência muito lógica. Só para vocês terem uma ideia de como é isso, as profecias que existem na Bíblia, eu estudei um monte delas. Um monte de profecia. A chance de dar certo, de dar errado por exemplo, a chance daquelas profecias darem certo, se não fossem Deus fazendo com que elas dessem certo, é como no estado do Sergipe, é muito grande, é pequeno, mas é muito grande. Você pegar moeda de R$1 e encher o estado inteiro de moeda de R$1 na altura de 50 centímetros, assim, ó. Na altura de 50 centímetros e marcar uma moeda só. Pegar uma moeda e fazer uma marquinha e jogar no meio de tudo isso. Jogar. E depois pegar uma pessoa o deficiente visual, e falar para ele, você procura vamos dizer que ele vai durar 50 anos, 100 anos. Você fica procurando a sua vida inteira, vai dar café da manhã, almoço, café da tarde, janta, e você fica procurando. A chance de ser por acaso que todas as profecias da Bíblia se cumprissem como se cumpriram, é a mesma coisa desse cego achar essa moeda. Entendeu? Então, a palavra de Deus é fora de série, como diz, mas vamos lá. Então o Senhor me respondeu,
Escreva claramente a visão em tábuas, para que se leia facilmente, né? Pois a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim e não falhará. Ainda que demore, espere, porque ela certamente virá e não se atrasará. E tem uma outra tradução que fala assim que aquele que passar correndo verá. A gente vai lá em, acho que é 2 Coríntios, essa daí eu tô meio que complicado. Ajuda a achar aí, gente, ajuda a achar essa daí. Que nós somos cartas vivas, procura aí dá para nós. Então, Paulo diz em Coríntios lá que nós somos cartas vivas, escritas não com tintas, né? Nós, você, eu, nós, todos os filhos de Deus, todos os crentes, nós somos cartas vivas, escritas por Deus. Vamos ver? 3:8? 3:2. Isso, 2 Coríntios. Vocês mesmos são a nossa carta escrita no nosso coração, conhecida e lida por todos. Vai, leu 3. Olha lá, vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne no coração. Então aquela visão de Abacuque vai se cumprir, está se cumprindo e vai se cumprir. As pessoas, o objetivo de Deus é o quê? Ter um monte de filhos, que somos nós, parecidos com Cristo, e que, ainda que as pessoas passem correndo perto de nós, vai ver que a gente é Cristo, que a gente tem Jesus, que a gente expressa esse Jesus, amém? Então, você está aí, você pode ser aquele crente filhinho, ficar a vida inteira aí esperando o leitinho na boca, que alguém que troque fralda de você. Você pode ser aquele jovem, começar a vencer o maligno, mas o objetivo de Deus é que você se torne maduro, filho maduro, e terminando, acha também, vou pedir ajuda, onde que a criação está gemendo. Estou terminando, tá, irmãos? Vou terminar rapidão hoje. Oi? Romanos 8? Desculpa, é que vem na mente agora, tá? Mas é palavra de Deus. O que eu estou querendo dizer para vocês? Você está na sua mão, está na minha, se corresponder com Deus, tá? E o objetivo de Deus é o quê? Que você seja parecido com Cristo. Depende de você. 8? Romanos 8:22. Pois sabemos que toda a criação geme em conjunto, como se sofresse dores de parto até agora. No próximo. Não somente isso, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando solamente a adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Tem umas traduções diferentes, né? Manifestação do Filho de Deus, né? Então, o objetivo de Deus é o quê? Que a gente fique maduro. Quando a igreja estiver madura, nós estivermos maduros, Jesus volta. Jesus vai voltar para uma noiva, né, pronta para o casamento. Então Jesus vai voltar para um povo santo, perfeito, um povo puro. E o Espírito, ele já deu tudo. A Bíblia fala assim que nós fomos abençoados com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. Então está tudo lá, está tudo ali. Aí você pode... Aqui você pega, vamos dizer, Provérbios 18:21, vai, para terminar. Acho que vamos terminar com esse versículo, já está bom.
A língua tem o poder de vida e morte. Quem a ama comerá do seu fruto. A língua, gente, a língua tem o poder do quê? Da vida e da morte. Quem a ama comerá do seu fruto. Então, por que a língua? Porque você fala. A sua palavra pode trazer vida para as pessoas. A sua palavra pode trazer morte também, entendeu? Se você falar de Deus, a palavra de Deus, você vai trazer vida para as pessoas. Se você falar a palavra contrária à palavra de Deus, você vai trazer morte para as pessoas. Então, mas se você falar a palavra de Deus para você também, você vai trazer vida. E se você falar a palavra que não é de Deus, contrária a Deus para você, você vai trazer morte. Então, terminando de vez, você está chamado por Deus para quê? Para você se parecer com Jesus. Você está chamado por Deus para você ter comunhão com Deus, para você conhecer a Deus. E esse conhecimento começa agora. O maduro, paz, porque conheceis aquele que é desde o princípio. Então, você está chamado, o seu propósito aqui na terra, até Jesus voltar, é você se tornar maduro, é você se tornar pai, é você se tornar aquele que conhece o Pai desde o princípio, aquele que é desde o princípio. Então você está sendo chamado para ser igualzinho a Jesus. Quando Jesus voltar, chega aqui e olha você e fala: a gente é muito parecido, somos igualzinhos, né? Você é meu irmão, nós somos irmãos, olha que beleza, entendeu? Então que amanhã, segunda-feira, a semana começou hoje, mas de labuta, trabalho, começa amanhã. Que a partir de amanhã você pense assim: eu vou esperar domingo ou quarta-feira para meditar na palavra de Deus. Vou meditar hoje, segunda-feira. Qual que é o BO que está na tua vida? Qual que é o problema que está na tua vida? Vai levar para a palavra de Deus, vai pegar a palavra de Deus, trazer para isso. Ele é a solução. Ele é a solução para tudo e todos os problemas que tiver na sua vida. Ele é a solução. Ele vai transformar tudinho. E conforme vai transformando você na imagem de Jesus, o que vai acontecer com você? Você sendo parecido com Jesus, o que você vai fazer? Você vai sair abençoando as pessoas. E as pessoas vão procurar você para serem abençoadas. E daí você vai fazer o quê? Vai multiplicar. Vai multiplicar e vai aparecer um monte de Cristos. Um monte de Cristos aqui da terra. Então, o corpo de Cristo vai aparecer. Quem passar correndo verá. A pessoa pode passar correndo que vai ver. Chamar a Roseli para cantar. A lei do Senhor é perfeita. A palavra de Deus. Lá em Romanos 12:2, se você for continuar, a gente não precisa abrir, não. Fala assim: para que experimenteis quão boa, agradável e perfeita é a vontade de Deus. A vontade de Deus é a palavra de Deus, é a lei de Deus, é tudo uma coisa só. Palavra de Deus, lei de Deus, vontade de Deus, porque é ela que nos transforma. Gostaria que os irmãos se levantassem, né? E vamos, enquanto nós vamos cantando essa música, vai meditando, sim, para ser igualzinho aquele, vamos repetir o salmo aí, né? Bem-aventurado o varão, varoa, que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se senta no caminho dos pecadores, nem se detém no caminho. Isso, exatamente. Antes tem seu prazer no quê? Na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, não é domingo, não é quarta só, de dia e de noite, pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá seu fruto no tempo certo, suas folhas não caem, e tudo que fizer vai prosperar. Então está nas suas mãos, o Espírito Santo está com você, está dentro de você, né? Você é nova criatura, você é filho de Deus, você tem a palavra de Deus, a Bíblia é o livro mais lido no mundo, o livro mais vendido no mundo, o livro mais traduzido no mundo, o livro que mais transformou vida no mundo. Então está aí com você, amém? Então vou orar, daí a Roseli vai cantar. Ó Deus, em nome de Jesus, Senhor,
Toca nas nossas vidas, ó Pai, toca no coração de cada irmão, cada irmã, e na minha vida, Pai, para que possamos valorizar a Tua palavra, Pai. Para que possamos, ó Pai, ver o quanto ela é maravilhosa, Pai. O quanto nós precisamos dela em nossas vidas, ó Pai. Ó Deus, toca os nossos corações, que nós possamos, ó Pai, aprender a meditar na Tua palavra dia e noite, Senhor. Que possamos aprender a praticar a Tua palavra, permitir que a Tua palavra, Senhor, seja lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, ó Pai. Que seja refrigério para as nossas almas. Permitir que o Senhor nos oriente, nos leve, Senhor, pelos Teus caminhos, ó Pai. Ó Deus, que possamos, ó Pai, crescer. Quando o Senhor voltar, possamos estar maduros, sendo pais, mães, ó Pai. Ó Deus, maduros na plenitude de varão perfeito, parecido com o Teu Filho, parecido contigo, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Amém.